Boa noite, saúdo vocês com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Rosivaldo Melo, pastor da Igreja Apostólica Frutos da Fé, e nós estamos hoje aqui para dar continuidade à leitura do livro de Gênesis, não é? A paz, Nathalie. Ontem eu fiz uma viagem para o Recife na madrugada, cheguei bastante cansado, não tinha condições físicas para fazer a leitura e poder dar o melhor, não é, nessa leitura. Então ontem eu não tive, né? Queria pedir perdão aos irmãos se alguém ficou esperando a live, mas infelizmente não tive condição de fazer. Amém? E hoje retomamos aqui, lembrando que domingo vamos continuar Apocalipse a partir das 19 horas. E hoje, capítulo 18 do livro de Gênesis. Capítulo 18 do livro de Gênesis. A palavra do Senhor diz assim, capítulo 18, verso 1, mas antes vamos orar, vamos apresentar o Senhor em o nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, meu Deus, diante da Tua presença, crendo no Teu poder, sabendo que o Senhor é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Apresentamos, Senhor Deus, esta noite a minha vida e a vida de todos os irmãos que estão aqui, Senhor Deus, acompanhando esta live, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha trazendo revelação, entendimento, conhecimento, sabedoria, Senhor Deus, discernimento, Pai, para que possamos aprender, Senhor Deus, e que esta palavra encontre lugar no nosso coração, na nossa vida, e possamos praticá-la e vivê-la, porque ela é saúde para nós. Abençoa-nos grandemente, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim, o tema não é desse capítulo, é os visitantes celestiais, até o versículo 8, do versículo 9 até o versículo 15 é Sara, do versículo 16 até o versículo 22 é Ló, aliás, Sodoma e Gomorra, e do 23 até o versículo 33, Ló, ok? Então vamos lá. Capítulo 18, verso 1, a palavra do Senhor diz assim, e lhe apareceu, apareceu a quem? Apareceu a Abraão, tá? E lhe apareceu. Se alguém apareceu, apareceu para alguém. Apareceu para quem? Para Abraão. O Senhor. Preste atenção que essa aparição não é uma aparição de uma forma espiritual, mas uma aparição real, física, tá bom? Preste atenção nisso, tá? É uma aparição física. Abraão teve uma revelação por meio de visão, mas aqui Deus, o Senhor, realmente aparece para Abraão fisicamente. Nós temos o entendimento que esse Senhor que aparece aqui para Abraão é Jesus, é a encarnação física do Filho de Deus, Jesus, ok? O Senhor no vale de Manré, estando ele assentado à porta de sua tenda no calor do dia. O primeiro versículo deste capítulo confirma a experiência de Abraão, tá certo? E também é a experiência de cada um de nós cristãos, tá certo? De termos um encontro com Deus, um encontro, inclusive até mesmo físico, isso é possível, tá certo? Com o Senhor. O versículo 2 diz assim, e levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões que estavam em pé junto a ele, tá certo? Eu quero que você preste atenção nisso aqui, tá? Porque às vezes isso pode trazer uma conotação que parece que são anjos aqui, ok? Então eu entendo que aqui são 2 anjos e o outro é Jesus. E eu vou explicar para você por quê. Mas tem 3 homens ali, e eu explico para você que são 2 anjos, e um é o próprio Cristo. Vou te mostrar por quê. E quando os viu, saiu correndo da porta de sua tenda para recebê-lo
e se inclinou à terra. Implica na adoração, que Abraão sabia que aquele que era o Senhor merecia esta adoração. Tá? Então, olha só, Abraão se prostra porque ele sabia que um dentre aqueles 3 homens era o Senhor. Por isso que ele se prostra e adora. E disse o Senhor, observa, estão 3 ali, mas o Senhor fala. E disse, aliás, perdão, não é Deus que falou, é ele que está falando, Abraão. Abraão fala para o Senhor, fala para aquele que ele identifica como sendo Deus. E disse, Senhor, preste atenção, se ele está falando com 3 homens, era para ele falar como? Senhores, não é? Mas não, ele fala, Senhor, está falando com Deus, porque ele tem Deus ali, tá certo? Deus encarnado, ok? E mais 2 homens. E disse, Senhor, se achei favor em teus olhos, então, os olhos estavam ali focados nele, rogo-te que não passes do teu servo, tá? Então, Abraão tinha encontrado favor de Deus, ok? Mas somente por meio da fé que ele exibiu, através da sua fé. Versículo 4. Que se traga agora um pouco de água e lave vossos pés. Veja só, ele está falando com o Senhor, tá certo? Mas agora ele fala vossos pés. E descansem debaixo da árvore. Ele está falando no plural. Descansem todos. Lavem-se todos os pés. E eles descansem debaixo dali, tá? Então, olha só. O Senhor e os anjos não necessitavam de tal coisa, de lavagem dos pés e do descanso. Mas isso aqui, querido, simboliza verdades espirituais, tá? Então, olha só, que verdades são essas? Humildade e descanso. Lavar os pés fala de humildade e aponta para o que Cristo fez. E descanso também aponta para Cristo, tá certo? Descansar nele. Aleluia. Versículo 5 diz: E trarei um bocado de pão para que sustenteis o vosso coração. Pão é um tipo de palavra de Deus e do Senhor Jesus Cristo, tá? Palavra, pão é palavra. Toda vez que fala na Bíblia sobre pão, está falando sobre palavra. Ao dar pão ao Senhor, junto com os seus companheiros angelicais, Abraão declara que o Senhor fará por toda a humanidade e, sobretudo, que ela é a realidade, o pão. Este é o pão que satisfaz. Também aponta para a ação de Cristo, o pão da vida, a palavra da vida, a palavra que muda as pessoas. Depois passareis adiante. Mas não antes, depois passareis adiante, tá? Depois vocês podem ir embora, é isso que Abraão está falando, tá? Versículo, ainda continuando no versículo 5, pois por isso chegastes perto do vosso servo, e eles disseram, faze assim como dissestes. Sabe o que é que eu acho interessante nessas palavras? É que Deus não tem necessidade de pão. Deus não tem necessidade de água para lavar os pés. Deus não tem necessidade de nada material. Mas todas as vezes que se oferta o material a Deus, Ele recebe. Entende isso? Então eu quero que você entenda o seguinte, muitas vezes a gente diz assim, mas eu não preciso dar o dízimo porque Deus não precisa do meu dinheiro. Não, eu preciso dar uma oferta porque Deus não precisa do meu dinheiro. Verdadeiramente, mas a tua oferta e o teu dízimo prova para você mesmo que você é servo de Deus. Que você é aliançado com Deus. E sabe o que é interessante? Deus recebe, mesmo sem precisar. Entende isso? Para que você entenda esse princípio. Esse é um princípio espiritual. Ok? E continua. Então, Abraão foi depressa à tenda de Sara e disse-lhe, toma depressa 3 medidas de flor de farinha, amassa
e fazes 3 pães cozidos em cima do forno, ok? Então ela prepara ali o pão, tá certo? 3 pães, um para cada homem, tá certo? E continua. E continua, não é? Versículo 7, e correu Abraão às vacas, e tomou um bezerro tenro e bom, e deu ao moço, e este se apressou a prepará-lo. Olha só, esse bezerro que foi morto tipifica o Filho de Deus. O pão que foi assado e preparado tipifica o Filho de Deus. Tudo tipifica Jesus, tá? Tudo aponta para Jesus, em toda a palavra. Versículo 8, tomou também manteiga e o leite e o bezerro que tinha preparado, pôs tudo diante deles, e estavam junto a eles debaixo da árvore. Olha só, Jesus disse que devemos comer também. Refiro-me à ceia de Cristo, que com efeito evidencia a nossa fé nele e no que ele fez por nós na cruz. Isso é um tipo de ceia com a participação de Cristo ali, com a participação dos anjos e com a participação de Abraão, tá? Versículo 9, aqui começa a falar sobre Sara. E, não é? E quem? O Senhor e os anjos que estavam ali disseram-lhe, disseram a quem? A Abraão, onde está Sara, tua mulher? E ele respondeu, ali na tenda, tá? Então, olha só, isso aí, querido, que aconteceu, é um dos maiores anúncios que, na história da humanidade, agora está por ser feito, tá? Por quê? Porque nós temos aí uma mulher com quase 90 anos, vai dar à luz. Isso é algo inédito até os dias de hoje. Não temos hoje, com todo o domínio da ciência e da medicina, mulher com 90 anos parindo e dando à luz. Tá? Então isso é um milagre. Ok? Versículo 10 diz, então ele, o Senhor, disse, certamente voltarei para ti, segundo este tempo de vida. Ok? Segundo este tempo, está se referindo ao próximo ano. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava por detrás dele. Deus falava aqui. O Senhor falava aqui e Sara escutava lá dentro da tenda. E Abraão e Sara eram velhos, já adiantado em dias. Significa que Abraão tinha 100 anos e Sara 90. A diferença de idade deles eram 10 anos. E Sara já tinha cessado o costume das mulheres, ou seja, Sara não menstruava mais. Então ela não menstruava, não ovulava mais. Então é totalmente impossível, clinicamente falando, ginecologicamente falando, que ela engravidasse. Uma mulher de 90 anos, já na menopausa, impossível. Para o homem. Para Deus, não. Ok? E Sara tinha cessado o costume das mulheres, já não menstruava mais. Versículo 12. Riu-se, pois, Sara consigo mesma, dizendo, depois que envelheci, terei ainda deleite, sendo também o meu senhor já velho? Sara traz uma revelação aqui meia comprometedora. Ela está dizendo que ela não tinha mais prazer com Abraão, porque acredito eu, não é? A palavra dá para entender, isso é uma revelação, que os dois não tinham mais nada, tá? Quando ela diz aqui, quando ela fala aqui, quando ela diz assim, riu-se, pois, Sara consigo mesma, dizendo, depois que envelheci, terei ainda deleite, sendo também o meu senhor velho? Terei prazer novamente? Voltarei a ter prazer com ele? Porque, na realidade, eles já não iam para a cama.
eles já não faziam sexo, eles já não viviam juntos, não viviam mais sexualmente juntos. Um homem de 100 anos ou uma mulher de 90 anos dificilmente teriam relações sexuais até mesmo no dia de hoje. Então Sara diz, eu vou engravidar, será que eu vou ter prazer? Porque faz tempo que eu não sei o que é isso. É isso que ela está dizendo. Ok? Então olha só, versículo 13. Então o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu? E Abraão estava aqui com eles. Deus não estava lá dentro da sala. Deus estava fora, não estava dentro da tenda. Mas isso mostra a onipresença de Deus, porque Deus pode estar aqui comigo, mas pode estar aí com você também ao mesmo tempo. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. Onisciente sabe todas as coisas, onipresente está em todo lugar e onipotente, ele tem todo o poder, tá? Único com todo o poder. Aleluia. Glória a Deus. Porque riu-se Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz, sendo já velha? É interessante, porque na realidade, Sara não disse só isso, não é? Sara também falou da questão do prazer. E Deus aqui não expôs 100% aquilo que Sara falou. Porque Deus podia ter dito aqui, então o Senhor disse a Abraão, ele podia ter dito, por que Sara riu? Dizendo, será verdade que ainda darei a luz a um filho, já sendo velha? E será que terei prazer também com meu marido, que já não tenho mais? Mas Deus não cita isso, Deus não compromete nem Sara, nem Abraão com essa situação. Mas Deus fala da questão que ela duvidou. Ela disse, quando ela duvida em ter prazer, ela está duvidando em ter o relacionamento sexual e ela está duvidando de engravidar, sendo ela velha. Uma dúvida puxa a outra, ok? Versículo 14. Ele diz o seguinte, Deus ainda falando, há para Deus alguma coisa difícil? O termo hebraico na realidade há algo mais maravilhoso que Deus não possa fazer? Que o Senhor não possa fazer? Há alguma coisa maravilhosa que Deus não possa fazer? No termo hebraico é essa frase que é descrita, tá? Continuando. Ao tempo determinado voltarei para ti, segundo este tempo da vida, que é o tempo de 1 ano, e Sara terá um filho. Versículo 15. Então Sara negou, dizendo, não me ri. Olha, ela mentiu para Deus, como muitas vezes a gente faz, mente para Deus. A gente pensa uma coisa e a gente não confessa aquilo que a gente pensou. E diz a palavra porque teve medo. A incredulidade produz medo. A incredulidade produz medo. A gente tem que ter muito cuidado, porque a fé, ela produz ousadia. Tem muita gente hoje morrendo de medo, tá certo? De pegar esse coronavírus aí. E isso muitas vezes vai também decorrente da questão da fé, da falta de fé. Você tem que entender que Deus está contigo, que Deus tem um plano para a tua vida. E Deus não vai permitir que nada aconteça na tua vida se Ele não tiver determinado isso. Ok? Então a incredulidade produz medo, produz temor. E ela disse, não é assim. E ele disse, perdão, e Deus disse. E ele disse, não é assim, porque você riu. Deus manteve a palavra. E até por conta disso também, o nome do garoto é Isaque, porque Abraão riu primeiro. Agora, existe uma diferença nas duas risadas. Abraão riu porque ele maravilhou-se. Por isso que ele é o pai da fé. E Sara riu porque ela duvidou. Tá certo? Ela duvidou. Ok? Vamos lá. Olha, presta atenção na revelação. Versículo 16. E os varões, eram 3 homens,
Deus, o Senhor, tá certo? E os anjos levantaram-se dali e olharam para Sodoma. Olha só, não foi um olhar de graça, foi um olhar de juízo. É muito interessante, queridos, como Deus olha para você. Se ele tem olhado com um olhar de graça ou tem olhado com um olhar de juízo. E isso vai depender da forma de vida que você tem vivido. Entende? Deus olha para o homem e ele tem dois tipos de olhar. Ele tem um olhar de graça e ele tem um olhar de juízo. Quando Deus olha para Sodoma e Gomorra, Deus não está olhando com o olhar de abençoar Sodoma e Gomorra, mas está olhando com o olhar de trazer juízo. Entende? Como ele está olhando para você. Ele olha para você com o olhar de filho ou ele olha para você com o olhar de alguém que é inimigo dele? E Abraão ia com eles, acompanhando-os. Versículo 17. E o Senhor disse: ocultarei de Abraão o que vou fazer. O segredo do Senhor é com os que o temem. Tá? Então, olha só. Salmo 25, versículo 14. Deixa eu pegar aqui a Bíblia, tá certo? Deixa eu pegar aqui. Hoje eu não vou nem pegar a de Jerusalém, quero pegar a minha Bíblia, a que eu uso. Usa essa Bíblia aqui, ó. Também, Liderança Cristã. É uma Bíblia comentada por um grande teólogo chamado John Maxwell. E Salmo 24, versículo 14, diz assim, olha só. Salmo, estou lendo o livro de Jó, Salmo 24, verso 14. Vamos ver o que é que diz aqui na palavra. Salmo 25, verso 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Tá? Então, olha só. O segredo do Senhor, o segredo que Deus tem guardado do ímpio, ele só revela àqueles que temem a ele. Entende? Então, olha só, o Senhor até pensa assim, o Senhor até diz assim, eu vou omitir esse segredo de Abraão, mas ele não consegue, porque Abraão era um homem temente a Deus. Quando você é temente a Deus, Deus se revela para você, revela os segredos, a intimidade do Senhor, como diz a outra tradução, ok? Então, olha só, versículo 18, diz assim, visto que há de ser Abraão uma nação grande e forte, e hão de ser benditas nele todas as nações da terra. Ou seja, isso aí Deus já falou anteriormente, ambas as predições se cumpriram a respeito de Abraão, como pai de multidões, pai da nação de Israel, pai da nação muçulmana e pai também da igreja, tá certo, do Senhor, então se cumpriu. Tá? Versículo 18 diz, porque eu o tenho conhecido e sei que ele ordenará seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, fazendo justiça e juízo, para que faça vir o Senhor sobre Abraão o que ele tem falado a respeito dele. Deus está dando aqui testemunho a respeito de Abraão. Olha só, nós lemos ali no versículo 17 que diz que o Senhor disse, ocultarei eu de Abraão o que vou fazer. Mas de repente Deus começa a testemunhar acerca de Abraão, tá? Porque eu tenho conhecido, versículo 19, e sei que ele ordenará seus filhos e a sua casa depois dele. O texto hebraico na realidade diz, conheci-o para que ele possa ordenar seus filhos.
Aleluia. Para guardarem o caminho do Senhor, fazendo justiça e juízo. É responsabilidade, inclusive da igreja também, uma responsabilidade que, em geral, tá certo? É o que Deus espera, para que guardem o caminho do Senhor, fazendo justiça e juízo. Ok? Nós que somos igreja, faremos juízo no final dos tempos e trazemos a justiça de Deus. Não é sobre a terra, não a justiça da igreja, mas a justiça de Deus. Para que faça vir o Senhor sobre Abraão o que tem falado a respeito dele. Ou seja, para que tudo se cumpra na vida de Abraão. Aleluia! Glórias ao Senhor. O versículo 20 diz: e ainda o Senhor lhe disse. Aí Deus vai revelar aquilo, porque viu, achou nele temor. Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se multiplica mais e mais, e o pecado deles se agravou em extremo. Olha só. Sabe, irmãos, às vezes a gente olha para essa doença chamada Covid-19 e muitos falam, pastores e pregadores falam que esta doença, ela não foi Deus, não é castigo de Deus. E eu também acredito que não seja castigo de Deus, tá certo? Mas, com certeza, a humanidade estava sem limite. O Covid-19 veio com permissão de Deus, mas o povo está colhendo aquilo que ele plantou. Eu sei que pessoas de Deus estão sendo atingidas, mas entenda, o povo estava sem limite. O povo de Sodoma e Gomorra estava sem limite. O povo aqui da terra também estava sem limite. Sabe, quando vem uma doença dessa, no nível que veio, vem para frear. Vem para colocar o homem para repensar, para ele examinar suas atitudes. Entende? É isso que eu entendo como grande revelação dessa enfermidade que veio nesse tempo. Sabe, o homem está sem limite. O pecado se agravou ao extremo nessa geração, nessa época. Entende? O clamor, entendeu? Do pecado, não é? Subiu até os céus. O pecado dessas duas cidades tornou-se tão grande que ameaçava contaminar toda essa região do mundo. Em consequência disso, tiveram que ser destruídas. Em outras palavras, o Senhor teve que realizar uma cirurgia maior, igual para como faz o cirurgião para retirar um câncer. Sodoma e Gomorra era um câncer. Entende? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo uma época muito parecida. Entende? Eu estava observando, não é? Hoje, no Brasil, já tem mais de 500 mortos por esta doença. 500 mil mortos por esta doença. 500 mil. Entende? Então, isso significa, querido, eu moro numa cidade chamada Garanhuns. Essa cidade tem em torno de 150, 170, 200 mil habitantes no máximo. Já é como se 2 cidades de Garanhuns dentro do Brasil tivessem sido dizimadas. 2 cidades e meia. Está indo para 3 cidades. Isso é muita coisa. No mundo, são milhares e milhares de pessoas. Entende? Então, deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Essa doença veio para frear o homem. Veio para levar o homem a repensar. Repensar seus valores, repensar suas atitudes, repensar seus posicionamentos, colocar sua mente no lugar, se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar para Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é? Se humilhar, orar e me buscar de todo o coração, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Olha o que diz o versículo 21. Descerei agora e verei se tem consumado a sua obra segundo o clamor que veio até mim. E se não, saberei. Todo pecado é intrinsecamente ofensivo aos olhos do Todo-Poderoso.
Mas algumas formas de maldade são mais audaciosamente atrevidas ou mais aborrecíveis para Deus que outras espécies de pecados. E foram justamente esses pecados de Sodoma e Gomorra. O verbo saberei não significa que Deus já não soubesse, porque ele sabe todas as coisas do passado, do presente e do futuro. A declaração é uma referência à perfeita justiça e juízo. Não se poderá reclamar de insensibilidade ou falta de equidade da parte de Deus. Resumindo, o que está dizendo é o seguinte: Deus disse, eu vou ver com meus próprios olhos. Eu vou entrar dentro da cidade e vou ver o que está praticando. Porque o que tinha chegado até ele tinha sido o clamor do pecado. Ninguém pode chegar e dizer que Deus é injusto. Deus foi lá, mandou seus mensageiros lá para ver o que estava acontecendo. E verdadeiramente estava acontecendo do mesmo jeito que chegou para Deus. Tá? Versículo 22, olha só. E se apartaram dali, de onde? De Abraão, os varões, 2 apenas. Um ficou. O que ficou é o Senhor. O que ficou é Cristo. Tá? E foram para Sodoma, mas Abraão estava ainda diante do Senhor. Então, depois que o Senhor explica a Abraão o que estava para fazer, e Abraão vai interceder por Ló, ok? Fica Abraão sozinho com o Senhor. E os outros 2 anjos vão para Sodoma e Gomorra. Versículo 23, do versículo 23 até o versículo 33, fala-se sobre Ló. E aproximou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Ele estava pensando em Ló. Talvez haja 50 justos dentro da cidade, destruirás também e não perdoarás o lugar por causa de 50 justos que estejam dentro dela? Encontramos nessa passagem quão importantes são os justos. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa doença não está detonando aí, porque tem muita gente de Deus, tem muita gente orando. Se o estrago está grande, poderia ser pior. E sabe por que não está pior? Não está pior porque tem muita gente orando, tem muito povo de Deus. Apesar de um governador insensível como o governador de Pernambuco, que fechou as igrejas, se não fossem as igrejas, essa doença tinha dizimado boa parte da população mundial. Entendeu? São as igrejas. É o povo de Deus, é o Espírito Santo que tem retido essa doença e não tem feito tantos estragos. Se você observar, nas pragas que vieram sobre Israel, sobre Davi, pessoas eram mortas e até gente de Deus morria. Mas pode observar que existia um limite. Não era todo o povo destruído. Sempre havia um limite. Existe um limite de destruição que esse vírus vai estabelecer no mundo. Tá certo? Como existiu um limite aqui em Sodoma e Gomorra, mas tudo isso depende dos justos. Nosso poder de oração e de clamor ao Senhor é muito maior do que qualquer vacina. Versículo 25 diz: longe de ti fazer tal coisa, que faças morrer o justo com o ímpio, e que o justo tratado como ímpio. Nunca tal coisa faças. O juiz de toda a terra não faria o que é justo? É Abraão falando com Deus. Então respondeu o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, perdoarei todo este lugar por amor deles, por amor dos justos. Por isso, igreja, que eu quero dizer para vocês, para nós que somos da Frutos da Fé, e para você que é um cristão de uma outra igreja que está nos assistindo, Deus pode perdoar o mundo e eliminar essa praga se nós, justos, nos colocarmos na posição de intercessores por este mundo. De nós levantarmos o clamor por este mundo, para que essa doença cesse e pare de morrer gente. Deus é bem claro aqui, quando Deus está falando sobre Sodoma e Gomorra, e Deus fala para Abraão, então respondeu o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade,
perdoarei todo este lugar por amor deles. Olha que coisa maravilhosa. Como a igreja tem poder de orar e de clamar ao Senhor. A presença dos justos. Versículo 28. Se porventura faltarem de 50 justos, 5, destruirás por faltar aqueles 5 por causa da cidade? E Deus disse, não destruirei se ali estiver 45. E ele, Abraão, voltou a falar ao Senhor e disse, se possivelmente achares ali 40. Respondeu o Senhor, não farei por amor dos 40. E disse ainda, não se zangue agora, meu Senhor, e se eu ainda falar, se possivelmente achares ali 30. E respondeu o Senhor, não destruirei por causa do 30. E disse mais, eis que agora me atrevo a falar, meu Senhor, se porventura tiverem ali 20. E ele respondeu, não destruirei por amor dos 20. E voltou a dizer, não se zangue, Senhor, mas se somente faltar mais uma vez, se possível achar ali 10, não destruirei, respondeu-lhe, por amor de 10. Observe, eu não tenho aqui quantas pessoas tinham na cidade de Sodoma e Gomorra. Eu vou até pesquisar esse dado. Eu não tenho aqui quantas pessoas existiam ali naquela cidade. Mas vamos dizer, tá certo, que na cidade de Sodoma e Gomorra existia, por exemplo, vamos botar um número pequeno, como naquelas cidades naquela época existiam. Vamos dizer que se existisse 10 mil pessoas ali. 10 mil pessoas cheias do diabo, cheias do cão de Satanás, pintando e bordando e fazendo tudo de errado. Deus está dizendo que se tivesse 10 justos, ele não destruía a cidade. Ou seja, se tivesse 990 pessoas endiabradas, capetas, cheias do diabo, Deus está dizendo, eu não destruirei por causa das 10 pessoas. E se foi o Senhor, logo que acabou Abraão de falar, e Abraão se voltou para o seu lugar. O Senhor agora segue seu caminho, mas ele não o fez até que Abraão parasse com a sua petição. Abraão parou de pedir antes que Deus parasse de dar. Se Abraão tivesse insistido e tivesse dito, Senhor, se tivesse só um justo, acredite, Deus iria dizer, não destruirei Sodoma por amor de um só justo. Sabe, por isso eu quero dizer para você o seguinte, tem pastores que ensinam, pastores inclusive amigos meus, que ensinam que você não precisa estar pedindo a Deus. Eles dizem que basta pedir a Deus uma vez só, que Deus sabe. Entende? Mas se Abraão tivesse pedido a Deus, não parado em 10, ido a 5, e chegado a 1, ou chegado a 5, que era a 4, que era Ló, a mulher e as filhas, 4 justos ali, Deus não teria destruído Sodoma e Gomorra, não tinha destruído aquelas pessoas, porque Abraão tinha pedido ao Senhor. Então, eu quero que fique gravado no teu coração isso. Abraão parou de pedir antes de Deus parar de dar. Não pare de pedir antes de Deus parar de te dar. Continue pedindo e buscando, entendeu? Porque Deus nunca vai parar de te dar. Então, nunca pare de pedir. Amém, queridos? Espero que vocês tenham gostado. Esse é o capítulo 18 do livro de Gênesis. Terminamos a leitura nessa noite e que Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz.